título da nossa mensagem de hoje é uma referência à vida de todo cristão, da incredulidade à fé, o caminho que todo crente deve percorrer. Então, quando nós analisamos esses versículos de Lucas 24, 13 a 35, nós podemos encontrar facilmente uma analogia entre a vida de todos nós aqui que somos cristãos e momentos em que, de fato, nós nos sentimos assim, sem esperança, achando que aquilo que nos foi prometido pelo nosso Salvador não se cumpriu e não se cumprirá. Mas a Bíblia nos alerta que o nosso coração é enganoso, mais enganoso do que qualquer outra coisa. A Bíblia nos ensina também que nós não podemos viver por vista. É necessário que, como cristãos, venhamos a viver pela fé. É a fé que deve nos ajudar a discernir as circunstâncias que nos rodeiam, senão nós estaremos às cegas. Na sexta-feira eu fiz uma introdução a esse texto e nós ministramos um pouco no texto de Malaquias capítulo 3, que fala justamente de como Jesus estará no meio do seu povo, como Jesus sempre estará no meio daqueles que sinceramente o buscam, apesar da nossa falha de fé, apesar da nossa fé imperfeita, mas o Senhor conhece aqueles que são seus e Ele não nos desamparará. Essa é uma convicção que todos nós devemos ter em nosso íntimo. Que temos um bom pastor que nos trata como ovelhas do seu aprisco e que, independente daquilo que aconteça, Ele sempre nos protegerá e nos guiará em segurança às nossas moradas eternas, pois aquele que nos entregou na mão dele é maior do que todos. Dito essas coisas, só para que a gente possa voltar mentalmente e espiritualmente ao texto, eu queria convidar vocês já para a exposição do versículo 13 de Lucas 24. Todos encontraram? O subtítulo, eu creio que na maioria das Bíblias, é Os Discípulos no Caminho de Emaús. Vou primeiro trazer vocês cronologicamente. Nós estamos aqui na semana da Páscoa dos judeus. Jesus tinha sido preso na quinta-feira à noite e ele foi levado ainda na quinta-feira à noite, de quinta para sexta, à presença dos líderes religiosos. Na sexta de manhã, muito cedo, eles se reuniram no Sinédrio. A primeira reunião foi na casa do sumo sacerdote. Eles se reuniram no Sinédrio, eles chegaram então ao consenso de que Jesus era um blasfemo, pois a si mesmo se declarava filho de Deus. E então eles determinam para Jesus a pena capital, a pena de morte. E eles agora se direcionam ao governador da província, que é Pilatos, pedindo justamente autorização, pedindo a Pilatos que determinasse a morte, a punição por morte para Jesus. Pilatos não quer participar. Ele, inclusive, tenta várias vezes impedir isso, mas no fim ele sucumbe, no fim ele é levado pela multidão, pelo clamor da multidão, e ele determina que Jesus seja crucificado. Jesus é colocado na cruz às 9 horas da manhã de uma sexta-feira, e ele fica naquela cruz durante cerca de 6 horas. Às 15 horas, ele dá o seu último brado, e ele fala: está consumado, nas tuas mãos, ó Pai, entrego o meu espírito. E então, antes das 6 da tarde, 2 discípulos do Senhor Jesus, que ninguém imaginava que fossem discípulos,
José de Arimateia e Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus. E esse encontro está lá em João capítulo 3. Eles vão enterrar o corpo de Jesus no sepulcro de José de Arimateia. Isso antes das 6 da tarde, na sexta-feira. Então, no sábado à noite, as mulheres, elas se reúnem em casa e determinam ir no domingo pela manhã prestar uma última homenagem ao seu mestre, que seria, no modo judaico, levar óleos aromáticos, para passar no corpo. Elas têm um grande desafio, que é a pedra que foi colocada no sepulcro, e mais ainda, no sábado, como nós já vimos em Mateus, os líderes religiosos que tanto diziam da importância do sábado, eles mesmos quebram, profanam o sábado, indo até um prédio público, que é onde Herodes morava, para pedir que Herodes colocasse guarda romana no sepulcro, impedindo que os discípulos de Jesus roubassem o corpo, porque, imagine, os líderes religiosos que premeditaram a morte de Jesus tinham mais medo da ressurreição de Jesus do que os próprios discípulos dele. Então, olha, ele falou que ia ressuscitar. Vai que o discípulo pega o corpo dele, então monta uma guarda. Pilatos autoriza que seja montada uma guarda romana. Não somente isso, a pedra que fechava o sepulcro, ela é selada, com um selo romano que determinava a sua inviolabilidade, ou seja, que ninguém poderia mexer ali, senão iria se ver com Roma. Mas no domingo pela manhã, nós já vimos, parece 2 anjos, a pedra é removida, um desses anjos fica em pé na pedra, os guardas fogem de medo. É nesse momento que chegam as mulheres. Elas veem a pedra removida, elas entram, o corpo não está lá. Então elas ficam muito tristes, em especial na narrativa da ressurreição, sempre há um foco especial a Maria Madalena, aquela que Jesus havia expulso os 7 demônios. E Jesus então aparece primeiramente a ela, não somente a ela, havia outras mulheres. Elas vão até os apóstolos, lugar onde eles estavam, e falam que ele havia ressuscitado. Eles não acreditam. O próprio apóstolo Pedro, junto com João, eles vão até o sepulcro e não veem o corpo ali. Mas o fato de não ver o corpo ali não fez com que eles acreditassem na ressurreição, como nós já vimos no Evangelho de Marcos. Isso deixa bem claro que eles não acreditam até que Jesus aparece para eles ainda no domingo, como nós vamos ver aqui. Então é justamente nesse interregno, é nesse intervalo cronológico. Jesus aparece logo pela manhã do domingo a essas mulheres. Esses discípulos estão aqui no finalzinho da tarde, depois do almoço, muito provavelmente, iniciando essa jornada que demorava mais ou menos 3 a 4 horas, esse caminho que eles percorrem de 11 quilômetros de Jerusalém a Emaús, e eles estão conversando acerca de Jesus. Então, já trouxe vocês no tempo, agora vamos para o estudo do texto. Versículo 13. Naquele mesmo dia, domingo, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Essa distância é o que eu falei a vocês, é o equivalente a 11 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Que coisas são essas que eles conversavam? Já falamos na sexta-feira. Eles falavam justamente dessa última semana, porque eles estavam sem compreender. Perceba que aqui é um domingo, No domingo anterior, Jesus havia entrado em Jerusalém sobre gritos de Hosana nas alturas, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Ele entra em Jerusalém no domingo, montado num jumentinho, um filho, uma jumenta, ou seja, que nunca havia sido montado por ninguém, para se cumprir a profecia. E as pessoas estendem as suas vestes, elas pegam palmas de figueira e elas começam
a reverenciar a entrada deste. Para muitos um profeta, para outros alguém que poderia libertá-los do jugo romano, mas ninguém, absolutamente ninguém, tinha a visão correta do ministério de Jesus até esse momento, infelizmente. Mas isso não é algo restrito apenas àquela época. Ainda hoje, na igreja evangélica, encontramos muitas pessoas com um sentimento parecido com o dos judeus da época de Jesus, esperando que Jesus vá fazer alguma mudança na nossa sociedade, faça alguma mudança estrutural, comece algum tipo de revolução por meio da igreja, fazendo com que os pobres enriqueçam e que os ricos empobreçam, trazendo algum tipo de igualdade social. Esse nunca foi o propósito do Senhor Jesus, nem quando ele veio e nem como missão para nós que somos do seu corpo, que é a igreja. A maldade, ela existe e existirá até a volta de Cristo. E uma das características da maldade é justamente a desigualdade social. É uma das características principais da maldade, quando o ser humano ele enriquece em detrimento do empobrecimento do seu semelhante. E faz parte da maldade que se multiplica. E nós precisamos entender que, sim, como igreja, vamos ajudar muitas pessoas, mas essa não é a nossa missão central. A nossa missão central é pregar o Evangelho a toda criatura, sabendo que todo aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. Essa é a nossa missão. Sempre foi e será até a volta do nosso Senhor, quando então tudo estará consumado. E eu conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Eu falei sobre isso na sexta-feira, mas eu quero só relembrar, para a gente prosseguir na exposição do texto, como é importante nós estarmos juntos. E mais do que estarmos juntos como igreja, é nós estarmos juntos como igreja falando acerca das coisas do alto. Na carta de Paulo aos Colossenses, ele coloca isso e diz: se já ressuscitamos com Cristo, buscamos então as coisas que são do alto. É importante que estejamos sempre dialogando como irmãos em Cristo, como uma família na fé que vai passar não somente um período aqui na terra reunido, mas passaremos a eternidade juntos, se somos salvos. Devemos começar essa união que o próprio Cristo estabeleceu aqui, falando acerca de coisas espirituais uns para os outros. E é assim que Jesus se apresenta no meio deles. Versículo 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E eu acho interessante esses dois verbos, porque a gente como igreja, às vezes a gente não tem essa visão correta da imperfeição que ainda faz parte da nossa vida. Então muitas pessoas pintam uma igreja cor-de-rosa, uma igreja onde não existem problemas. Essa igreja, irmãos, ela não existe, e se ela existe, ela é a falsa. É aquela que é bonita por fora, mas por dentro está morta. Uma igreja verdadeira, ela tem problemas, porque ela é formada por pessoas imperfeitas que estão sendo aperfeiçoadas à medida que prosseguem na caminhada que por Cristo foi estabelecido para elas. Então nós, muitas vezes, vamos sim conversar e em alguns momentos até discutir no sentido amável e civilizado, com ideias que muitas vezes não são iguais. Então aqui na igreja pode ter gente que gosta de feijão, e tem gente que gosta de macarrão. Pode ter pessoas aqui que gostam de comer carne, já tem gente que é vegano. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de você comer carne, o fato de você ser vegano, não faz de você mais crente ou menos crente. Então nós precisamos ser
Unidos naquilo que é fundamental, na fé em Cristo, naquilo que está de maneira muito clara e cristalina na Bíblia. Isso sim deve ser a nossa unidade na fé. Como na carta aos Efésios é dito, à medida que a gente amadurece, a gente vai chegar a esse ponto de unidade na fé. Mas ainda continuamos com a nossa individualidade. Temos gostos diferentes e isso por si só não é pecado. É claro que como cristãos, e à medida que você é um cristão mais maduro, você abre mão em favor de irmãos mais novos. Porque isso é o amor. Mas nós continuamos tendo diferenças e isso é normal. Nós não estamos aqui em uma fábrica onde todos nós somos formatados como robôs. Nós somos parte de um corpo. E nessa analogia, nós inclusive sabemos que um corpo, ele não é todo orelha, ele não é todo olho, ele não é todo nariz, ele não é todo boca. São várias partes trabalhando conjuntamente em uma unidade orgânica que é o corpo. Então aqui no versículo 15, eles discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Não é maravilhoso isso? Como é maravilhoso a gente ter essa convicção de que Jesus está conosco. E eu quero te dizer que isso está acontecendo agora. A gente não vai ver Jesus fisicamente como esses homens viam, pois o próprio Jesus determinou que não fosse assim. Há uma promessa que paira sobre as nossas cabeças, que é: bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Somos nós. Jesus já ficou 40 dias como deveria, ressuscitado aqui na terra, dando provas claras da sua ressurreição, inclusive comeu e bebeu, mostrando que não era um fantasma. E depois ele subiu aos céus na presença de 500 testemunhas. E ele está espiritualmente na sua igreja, assim como também ele está à destra de Deus, onde intercede por nós, onde governa toda a sua criação. Mas é importante que a gente saiba que ele está aqui. Eu queria mostrar isso em dois textos de maneira bem breve, para que a gente não perca tempo, né? Eu não gosto de falar perder tempo quando a gente está pregando a palavra de Deus, que eu acho que a gente nunca perde tempo, né? Mas para a gente ser mais conciso. Lá em Apocalipse, é um texto que deixa isso muito claro. Quando o Senhor Jesus aparece para João, o apóstolo João preso na ilha de Patmos, o apóstolo João tem uma visão que ele não entende. João não entende essa visão e Jesus então explica. Apocalipse 1, versículo 20. Ele tem uma visão, ele vê Jesus ressurreto, ele vê 7 estrelas na mão direita de Jesus e ele vê 7 candeeiros. Candeeiros é onde você acendia as luminárias, né, de ouro. E Jesus andando no meio desses candeeiros, e na mão direita de Jesus 7 estrelas. João vê isso, mas ele não sabia o que significava. Então Jesus explica, não só para João, mas para todos nós. Quanto ao mistério, versículo 20 do capítulo 1. Quanto ao mistério das 7 igrejas, das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Jesus está falando da liderança, daqueles que eram responsáveis por passar adiante a mensagem do Evangelho. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas, mostrando que Jesus está interagindo o tempo todo com o seu povo. Ele está no controle do que está acontecendo, por mais que a gente não entenda. Por exemplo, aqui, nesse momento da história, o último apóstolo vivo, que é o apóstolo João, está preso numa ilha prisão chamada Patmos, onde as pessoas iam para lá para morrer, fazer trabalhos forçados. Então, como assim? O último apóstolo vivo, aquele que poderia passar mensagens e edificar muito os cristãos, ele está preso numa ilha. Jesus sabe o que faz. Ele sabe como organizar o seu corpo, ele sabe onde colocar as peças, de maneira que a sua vontade seja
realizada integralmente. Então é importante que a gente veja isso. Jesus está sempre no nosso meio. E só para a gente fechar esse raciocínio, Mateus 24, a promessa de Jesus, todos vocês conhecem. Quando Jesus fala da nossa missão, do ide, Mateus 28, perdão. Mateus 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou. Não é estarei, estou. É a ideia de continuidade. Ele está o tempo todo. Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias eu estou com vocês nessa missão que eu determinei para vocês até a consumação dos séculos. Então o que acontece a esses discípulos no caminho de Emaús é um paradigma para todos nós. É algo que acontece na nossa vida o tempo todo. Somos chamados desse caminho, pois muitos momentos da nossa jornada, por mais experiência que tenhamos com Deus, por mais conhecimento bíblico que possamos acumular, nós, infelizmente, passamos por momentos de incredulidade. E glória a Deus que não nos deixa perdermos. Versículo 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Essa expressão é bastante importante. Os seus olhos estavam como que impedidos. Eu estou falando isso porque muitas pessoas falam de que Jesus estaria com uma aparência diferente. Jesus estaria, com outra forma. Não, Jesus continuava Jesus. Eles é que não estavam vendo. A falha estava neles, não na pessoa de Cristo. Com a gente é a mesma coisa. A Bíblia diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas nem sempre a gente tem a visão correta do Jesus da Bíblia. Às vezes, por vários motivos, principalmente por conta do nosso coração enganoso, nós criamos falsas expectativas e, mais do que isso, colocamos frases na boca de Jesus que ele nunca disse. Frases como: faça por ti que de lá eu te ajudarei. Ele nunca disse isso. Então nós temos que tomar cuidado para que a gente não acabe ficando nesse estado tão perto e tão longe. Tão perto de Jesus, mas não enxergando a sua presença, ou seja, não usufruindo a sua companhia, não recebendo o seu consolo, não sentindo a sua proteção bendita. Então, uma das coisas que cega o nosso ver Jesus é justamente a incredulidade. A Bíblia diz que o príncipe deste século cega o entendimento dos incrédulos. Então, o fato de nós sermos cristãos, o fato da gente ter sido regenerado, eu quero acreditar que somos regenerados, não nos protege de momentos de incredulidade como esses. Então é importante que a gente esteja o tempo todo alimentando a nossa fé. E como a fé é alimentada? Há apenas uma forma da fé ser alimentada segundo a Bíblia. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. A importância de nós nos edificarmos pela palavra de Deus, principalmente pela palavra de Deus pregada, pela pregação bíblica. É esse
Essa é a conotação que o apóstolo Paulo está dando quando ele fala sobre isso em Romanos capítulo 10. Então, seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, não é outra coisa também que é preciso falar. Muitas pessoas podem dizer, mas é a soberania de Deus impedindo com que eles enxergassem Jesus. Não. Deus é soberano, mas o homem é responsável. Eles não estão enxergando Jesus. Por quê? Porque eles não estavam mais acreditando nas promessas que Jesus havia feito. A mesma coisa pode acontecer com a gente. Então, vou mostrar para vocês algo, né, para que isso fique mais claro. Abram comigo rapidamente em Filipenses. O apóstolo Paulo escreve a essa igreja de Filipos. O apóstolo Paulo estava preso. Os filipenses estavam muito preocupados. Eles tinham uma relação muito afetuosa com o apóstolo Paulo. Eles amavam demais o apóstolo Paulo. Eles foram, por mais que eles fossem pobres, assim, do ponto de vista, né, da ótica humana, eles se esforçavam muito em ajudar materialmente o apóstolo Paulo por meio das suas orações. E eles estavam preocupados, o apóstolo Paulo estava preso. Mas o apóstolo Paulo escreve para eles para que eles não ficassem entristecidos, nem com o sofrimento de Paulo, nem com o sofrimento que eles pudessem passar. E olha como Paulo fala em Filipenses capítulo 4. A partir do versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre. Mas como eu posso me alegrar, Paulo? Você está preso. Nem sei se você vai ser solto. A gente está sendo perseguido. Qual foi o assunto do apóstolo Paulo no final do capítulo 3? Há inimigos da cruz de Cristo no meio da igreja. Cuidado. O apóstolo Paulo diz, cuidado. Nem todos aqueles que se dizem cristãos são de fato cristãos. Então o apóstolo Paulo está falando de coisas difíceis, de coisas duras, mas ao mesmo tempo ele diz, alegrai-vos. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, irmão. Alegrai-vos sempre. Quando a gente se alegra no Senhor? Quando as coisas vão bem? Sempre. Mesmo quando as coisas não estão indo como a gente planejou. Mesmo quando as coisas estão acontecendo o oposto do que a gente planejou. Mesmo quando está ardendo, alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por que essa repetição? É a ênfase. Porque ele sabia. Uma coisa, às vezes você vê uma pessoa assim triste, né, por conta de algo que está acontecendo na vida, e assim, meu irmão, vamos se alegrar no Senhor. Parece que na primeira vez você entra por um isso é pelo outro, né? Então é como se você tivesse que repetir para a pessoa entender. E aqui ele diz, alegrai-vos, versículo 5, seja a vossa moderação. Olha que coisa interessante, a vossa moderação. Por quê? Porque o crente não é igual ao ímpio, escandaloso. Está passando por uma dificuldade. Que loucura, vou morrer. Teve uma desilusão amorosa, vou me matar, nunca mais a minha vida vai ser a mesma. Não, o crente não tem isso. O centro da vida do cristão é Cristo. O crente pode passar por coisas inimagináveis, como a perda de um filho, como o desfazimento de um matrimônio, algo extremamente difícil e que deixa marcas, mas o cristão pode passar por essas coisas e ainda assim ter a alegria do Senhor no seu íntimo. Temos dezenas, centenas de histórias de cristãos que passaram por isso e viveram dessa forma, porque o centro das nossas vidas é Cristo. Nosso tesouro está lá, não está mais aqui. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está. O Senhor está onde? Mas às vezes a gente não vê. É isso que Paulo está falando. Eu estou aqui prisioneiro. O Senhor está aqui comigo. Isso me alegra. Você está prisioneiro, Paulo. Mas isso me alegra. Perto está o Senhor de mim. Vocês estão sofrendo porque eu estou distante de vocês. Vocês queriam que eu estivesse aí com vocês. Eu também queria estar aí com vocês. Mas o Senhor está perto de vocês. Se alegrem disso. Mas, ainda, o apóstolo Paulo diz, não andeis ansiosos.
Aqui não tem ninguém ansioso. Aleluia. De coisa alguma, nenhuma coisa. Em tudo, porém, por isso aí ele diz aqui é o remédio da ansiedade. Como se ele estivesse prescrevendo uma receita. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Por que está te fazendo ansioso? Pastor, o senhor não sabe como vai ser a minha segunda. Realmente, nem você. A gente só pensa. A gente nem sabe se vai ter segunda pra gente. Se o senhor nos recolher hoje, então nossa segunda vai ser no céu. Aleluia. Pastor, ó, segunda-feira eu vou acordar às 5 da manhã, não sei que horas eu vou chegar em casa. O Senhor sabe. Por isso ele diz, transforme aquilo que traz ansiedade em petições. Senhor, amanhã meu dia promete ser muito difícil. Eu não tenho força para fazer as coisas que eu teria que fazer amanhã. Eu reconheço, Senhor, eu não tenho força, eu preciso da tua ajuda, Senhor. Preciso da tua ajuda até para levantar, Senhor. Se não me ajudar, eu nem da cama saio. Eu estou com medo. Então, essa é a petição, irmãos, uma petição honesta, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E ao mesmo tempo que você está peticionando, que você está pedindo, você sabe que Ele te ouve. Você sabe que Ele vai fazer o melhor para você. E você já se sente agradecido por isso. E a paz de Deus não é a paz do mundo, é a paz de Deus, que excede todo entendimento. É aquela paz que você olha às vezes ao redor e está todo mundo arrancando os cabelos da cabeça. E você se sente meio que anestesiado. Não sei se vocês já passaram por momentos assim. As pessoas até pensam, eu já passei algumas vezes por momentos assim, pensam que você é insensível, porque está todo mundo desesperado. E você está, irmãos, em paz. Deus sabe o que faz. Você jamais diria aquilo. Você se conhece. Você iria fazer parte daquele grupo dos desesperados. Mas existe uma paz que te foi dada por Deus que excede o entendimento. Mas quando você fica em paz, você não está vendo que vai acontecer isso, isso e isso. É o que nós pensamos. Mas Ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Excede todo o entendimento. Guardará o nosso coração, o vosso coração e a vossa mente. Olha o que tem que estar guardado. O coração e a mente. Seus sentimentos não podem te dominar e nem os seus pensamentos. E muitas vezes são pensamentos negativos, influenciados pelo mundo. Então aqui voltamos agora para Lucas 24. Versículo 17. Olha como é interessante, eu acho maravilhoso, porque o Senhor, Ele gosta de conversar. Sabe, é impressionante, você pega os evangelhos, você vê, meu Deus, como Jesus fala coisas assim. Ele já sabia disso, mas Ele fala. Ele olha para um paralítico e diz, e aí, quer ser curado? Bartimeu, cego, mendigo, Jesus, filho de Davi, tem um irmão aqui que sabe imitar igualzinho. Ele está ali perto de Quim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus fala, sim, é o que você quer? Pô, senhor, eu quero enxergar. Ele gosta de interagir com a gente. Glória a Deus. Mas, às vezes, a gente interage com Deus de maneira maligna. E a gente tem que tomar cuidado. Olha o exemplo de Caim. Deus conversou com Caim. E aí, Caim, cadê seu irmão? Qual foi a resposta dele? Eu sou, por acaso, sou o cuidador do meu irmão? Ele tinha acabado de assassinar o irmão. Então, é importante a gente entender que há esse diálogo, há Deus gosta de dialogar com a gente, mas nem sempre a gente é sincero. E Ele sabe quando nós somos sinceros. Por isso, irmãos, é melhor a gente ser sincero. Então lhes perguntou Jesus,
O que é que vos preocupa? Olha que coisa bonita, o Pai está falando com a gente. Já pensou se Jesus sentasse do lado de cada um de nós, né, de maneira individual? Ei, meu irmão, o que é que preocupa você? Eu acho que alguns de nós aqui... Peraí, senhor, deixa eu abrir minha lista. Não. E a lista é lá na esquina. Essas são minhas preocupações da semana. Por causa desses homens, eles estavam preocupados, né, por conta dessa frustração que eles estavam sentindo. Eles achavam que Jesus seria o Messias, mas eles tinham uma ideia do Messias muito equivocada. Eles achavam que o Messias ia afugentar o Império Romano, ia colocar para fora a liderança religiosa corrupta e colocaria, como Davi, né, um reino, né, para que o povo de Deus prosperasse. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhais? Eles iam caminhando e eles iam conversando. E eles pararam como entristecidos. Aqui, irmãos, é a diferença de um desviado para um apóstata. Esses dois aqui estão desviados. Por que eles não são apóstolos? Porque eles estão tristes por estarem desviados. É uma frase de um pastor que diz: olha, um cristão, ele até cai na lama, mas ele não fica rolando na lama como um porco. Porque ele não é mais um porco, agora ele é uma ovelha. Então há uma diferença muito grande entre aqueles que saem por uma crise de fé e aqueles que saem justamente por nunca terem tido fé alguma. Em 1 de João, o apóstolo João trata disso. Eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Isso é para a gente se analisar, em primeiro lugar. Então aqui a gente percebe que esses homens, eles são sim discípulos de Jesus, pois à medida que eles se afastam do centro da vontade do Senhor, eles vão ficando cada vez mais tristes. É como quando a gente vai se afastando do sol, vai ficando cada vez mais frio. À medida também que a gente vai subindo, né, que a gente vai ficando mais alto do que o nível do mar, vai ficando mais frio, né? Então, assim é um cristão. Ele muitas vezes passa por momentos difíceis de fé, mas o que diferencia ele do apóstolo é justamente que nesses momentos difíceis de fé, ele sente uma necessidade desesperadora de Cristo. Enquanto que o apóstata se volta para o mundo, um exemplo clássico disso na Bíblia é Demas. O apóstolo Paulo fala de maneira muito clara: porque Demas, tendo amado o mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. E o apóstolo João, falando sobre isso, diz: pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E a ideia de não estar é esteve e não está mais. Não. A ideia é nunca esteve. A gente pensou que estava lá, mas nunca esteve. Então aqui, continuando, eles pararam entristecidos. Perceba, quando Jesus faz essa pergunta para eles, eles param entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E eu acho interessante, irmãos, que os irmãos que menos conhecem a Bíblia na igreja são aqueles que acham que mais sabem. Você sabia disso? Olha, irmãos, eu tenho 11 anos que eu pastorei. E eu já tive a oportunidade de dialogar com centenas de pessoas. E não poucas pessoas se aproximavam e o que saía da boca era o seguinte: eu conheço a palavra. Aí você chega para conversar e diz: não, essa pessoa conhece a palavra, então conhece a Bíblia.
Você falava assuntos simples, como a ressurreição de Jesus, a justificação pela fé, a santificação necessária, a importância de andarmos como Cristo andou, de termos um comportamento idêntico ao de Cristo nos nossos afazeres diários. Essas pessoas simplesmente desconheciam esses fatos. Mas como assim? Você não disse que conhece a palavra? Que palavra que você conhece? Por isso é perigoso. Eu sempre digo para os irmãos, olha, irmão, quando você for mandar um versículo bíblico para alguém, né, independente de ser o nosso grupo de WhatsApp, nós somos evangelistas, o WhatsApp é uma ferramenta, glória a Deus. Você tem que saber o que você está escrevendo. Irmãos, como é que uma pessoa que se diz cristão usa Apocalipse 3 para evangelizar alguém? Eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei e cearei contigo. Você... Como assim? Esse versículo não é para ímpio, para ser evangelizado. Esse versículo não é para aquele que nunca conheceu o Evangelho e que está sendo apresentado o Evangelho. Não. Porque quem não conhece o Evangelho está morto em delitos e pecados. Esse versículo é para uma igreja que havia se esquecido de que sem cruz, sem renúncia, Cristo não está conosco. É uma repreensão dura à igreja que estava achando que o Senhor estava com ela, mas não estava. A igreja de Laodiceia. O Senhor disse, eis que estou à porta. E tem gente usando esse versículo para evangelizar o incrédulo, o ímpio. Então, Jesus está batendo na sua porta. Mas como ele vai ouvir a batida na porta de Jesus se ele está morto em delitos e pecados? Tem que ser regenerado. Isso é uma ação divina. Quando a gente prega o Evangelho para essa pessoa, olhe, cuidado. Todos somos pecadores. Cristo morreu por pecadores, por isso creia nele. Para que ele justifique os seus pecados e você seja salvo. É isso que você fala para quem não crê no Evangelho. Pastor, mas eu já falei isso algumas vezes. Fale até o momento que de repente ele crê. Não adianta você querer ensinar a moral cristã a pessoas que não são cristãs. Chega para uma pessoa que não tem nenhum vínculo com Cristo e diz, honre o seu pai. Vai adiantar o quê? Ele não tem nenhum vínculo com Cristo. O fato de ele honrar o pai vai salvar ele? Aquela pessoa que honrou o pai e a mãe vai ser salva porque honrou o pai e a mãe? A salvação não é pelas obras, é pela fé em Cristo. E ainda do ponto de vista da lógica bíblica, por mais que essa pessoa trate os pais o pai e a mãe como reis, ele não está honrando. Porque nós só estaremos de fato cumprindo essa ordenança de honrar pai e mãe se a gente colocar Cristo em primeiro lugar. Tomar conta de ti mesmo e da doutrina para que seja salvo tanto você quanto os que te ouvem. Isso é só um exemplo, irmãos. Para a gente ver a resposta desse discípulo. Muitas vezes é a nossa. Às vezes a gente fala com uma certeza, com uma convicção de coisas que a gente não tem ideia. Já tive a oportunidade de conversar com pessoas e não, pastor, mas eu creio que é assim, é assim, é assim. Eu digo, rapaz, você crê mesmo. E está onde na Bíblia? Não, pastor, não é da Bíblia, não. É coisa assim que vem de mim. Mas como assim vem de você? Não é assim. Nosso pensamento, nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2. Não é mais o que vem da gente. O que vem da gente é lixo. Paulo fala, o que para mim era lucro, inclusive o conhecimento anterior a Cristo, eu não vejo mais isso como vantagem. Versículo 18, um porém chamado Cleopas respondeu dizendo, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou, quais? Não tem como a gente ler isso e a gente não se alegrar. Mas, meu Deus, Jesus é muito paciente, irmãos. Isso é o único motivo de eu não estar queimando no inferno.
Ele é muito paciente com a gente. A gente sabe que ele é bom, a gente sabe que o que ele manda, ele garante. Mas, irmãos, eu não sei vocês. Às vezes eu me sinto igual uma mula empacada. O Senhor está dizendo, vai por aqui, eu não vou nada. Oh, Senhor. Você está vendo ali, Senhor? Vou nada, vou de jeito nenhum. Ah, meu filho, pode ir por aqui. Eu estou com você, não vai acontecer nada não. Senhor, esse Saulo aí mata povo. O Ananias foi mandado para orar por Saulo. Então, às vezes, eu me sinto exatamente aqui. E que bom que Jesus é misericordioso, irmãos. Ele sabe, ele gosta desse diálogo. É quase que infantil, né? A gente vai dialogando com os nossos filhos. Meus filhos agora já estão dizendo que são grandes, né? 13, 14, 15. Mas já tiveram a idade de Isaías, né? Está com 3, né? Perguntavam o que era tudo, assim. Aí a gente tinha, eu particularmente, uma alegria de responder, né? E eles perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno. Ó, eles estão falando com Jesus. Jesus, o senhor não sabe que o senhor foi posto na cruz? O senhor não sabe que bateram em você? Jesus, o senhor está com amnésia, Jesus. Mas eles não reconheceram Jesus. É como tem muito crente que não reconhece a si mesmo na Bíblia. Fala só uma passagem que eu sei que todos vocês amam. Aleluias. Deus nos deu graça não somente de crer nele, mas de sofrer por amor a ele. Aleluia. Você reconhece isso em você? Esse é você. Obrigado, Senhor. Ou você está querendo ser um fariseu? Então, é importante que a gente saiba quem a gente é, que a gente saiba quem Jesus é, e só a Bíblia pode dizer isso para a gente. És o único que, porventura, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias. E ele lhe perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta. Olha a visão errada. Ele era varão profeta. Jesus era isso? Não. Tem muitas pessoas na igreja evangélica que acham que Jesus é um curandeiro. É. Como nas tribos indígenas tinham, né, o curandeiro. Aí nas terças e quintas tem o culto de curas e milagres. E Jesus vai curar e fazer milagres. Não, esse não é o Jesus da Bíblia. Você já viu alguma vez na Bíblia Jesus agendando um dia para fazer milagre? E os apóstolos fazendo isso? Mas por que a gente faz isso hoje? Porque a gente misturou uma parte do Evangelho com várias religiões do mundo, bateu no liquidificador e saiu o movimento evangélico dos nossos dias. Mas isso não é um fato novo, irmãos. Foi assim que surgiu uma religião praticada por um grupo de pessoas chamados samaritanos. Jesus, inclusive, falou com uma dessas samaritanas e disse: vocês não têm a fé correta. Mas fique tranquilo, porque o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores. Então, quando aquela mulher rejeita a sua fé incorreta e coloca a sua fé naquele que é a verdade, Cristo, ela foi salva. Mas o próprio Jesus disse para ela: quem está certo são os judeus. Não os judeus, o sinédrio, a liderança judaica desviada, mas o verdadeiro judaísmo, a verdadeira palavra que foi entregue ao Senhor para o seu povo por meio dos profetas, como a gente vê, por exemplo, em Hebreus capítulo 1. Antigamente, Deus falou para com o seu povo por meio dos profetas. Nesses últimos dias, Ele falou conosco pelo seu próprio Filho. Então aqui, Jesus vai falar com eles, inclusive usando os profetas do Antigo Testamento. O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras. Às vezes a gente pensa que Jesus é só isso. Por que você acha, por exemplo, que o Espiritismo se define como uma religião cristã? Porque eles querem transformar Jesus em sábio. Olha, as coisas que Jesus falou de fato são importantes. Que coisas? Você tem que amar o próximo.
O espírita nem sabe que é o próximo dele. Mas eles usam. Eles gostam das parábolas que eles não entendem para justificar a filosofia deles, que é totalmente incoerente à luz da Bíblia. Pois eles acreditam na reencarnação e a Bíblia na ressurreição. Mas eles se definem como uma religião cristã. Vocês sabiam disso, né? O catolicismo se define como a única religião cristã oficial. Mas eles inventaram algo chamado purgatório. E para algumas pessoas leigas, o purgatório pode ser algo assim inofensivo. Mas o purgatório, ele simplesmente rejeita a obra de Cristo. Por quê? Porque, segundo o purgatório, a morte de Cristo na cruz não deu para pagar pela salvação dos cristãos. Então, eles têm que passar um tempo nesse lugar de sofrimento chamado purgatório, pagando pelos seus pecados, para que eles tenham direito de subir o céu. É isso que o catolicismo ensina. Então, é preciso que a gente entenda como nós somos todos os dias atacados com esse tipo de crendice. No próprio movimento evangélico, tem crescido assombrosamente por conta da libertinagem, da imoralidade e de tantos outros interesses carnais, um pensamento chamado universalismo, que no final Jesus vai salvar todo mundo, independente de você ter fé ou não, de você ter andado pelo caminho da santificação que Jesus estabeleceu ou não. Isso é mentira, gente. Isso é tão importante ter a visão correta de Jesus. Ele não é simplesmente, como está escrito aqui, irmãos, um varão poderoso em palavras e obras. Não, Jesus não é só isso. Jesus é Deus. Por isso o apóstolo João faz questão de iniciar o seu evangelho com essa afirmativa. O evangelho de João foi o último dos 4 evangelhos a ser escrito, e desde aquela época já havia vários debates acerca da pessoa de Cristo. Mas assim, se ele é homem, ele não pode ser Deus. Mas se ele é Deus, ele não pode ser homem. Até que somente no 4º século, imagine, no 4º século, 4 séculos para chegarem ao que a Bíblia deixa muito claro para qualquer um de nós, que Jesus é 100% homem, mas a igreja passou 4 séculos para enxergar isso. A igreja não, os religiosos. Porque o cristão verdadeiro sempre soube disso. Ele é 100% homem e 100% Deus. Então aqui, para essas pessoas, eles não tinham a visão correta ainda. Ele é poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Versículo 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Agora, olha que incoerência. Eles agora estão afirmando que acreditavam que esse profeta, poderoso em palavras e obras, era o Messias. Não pode. Ou ele é um profeta poderoso em palavras e obras, ou ele é o Messias. Foi inclusive uma pergunta que Jesus fez que deixou os fariseus sem resposta. Aqueles que se diziam, conhecedores de toda a Bíblia, aqueles que avocavam para si, só eles tinham direito de ensinar. Jesus disse: vem cá, eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. O Messias, ele é descendente de Davi, né? Aí eles respondem: é lógico que ele é descendente de Davi. E está escrito de maneira muito clara a promessa que Deus fez a Davi. Olhe, Davi, o descendente teu sentará no trono e reinará para sempre. Aí Jesus diz: mas como pode? Já se ele é descendente de Davi, como pode o rei Davi, pelo Espírito, profetizar e dizer: e disse o Senhor ao meu Senhor,
assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos como estrado para os teus pés. Se ele é descendente de Davi, como ele pode ser seu Senhor? E os líderes religiosos, que sabiam de tudo, não puderam responder isso. Não puderam dizer que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Há essa inclinação natural da inteligência humana de negar a sabedoria divina. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz que na sabedoria do homem, ele não reconheceu a Deus, ele não reconheceu a Cristo. Então aprove ao Senhor se revelar pela loucura da pregação do Evangelho. Então, continuando, Jesus está aqui fazendo uma loucura diante desses dois discípulos, que é pregar o Evangelho para eles. E aconteceu que Jesus, Nazareno, poderoso em palavras e obras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossa autoridade entregaram para ser condenado e morto e crucificado. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Redimir é uma expressão bastante ligada ao pensamento judaico. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia, desde que todas essas coisas sucederam. E às vezes a gente tem até dificuldade nesse fato, 3 dias. Por quê? Porque se a gente for para o nosso calendário, se a gente for para a nossa maneira ocidental de pensar, 3 dias são 72 horas, não é isso? Mas aqui não tem 72 horas. Jesus morreu às 3 horas da tarde de uma sexta-feira. Sábado, domingo de manhã ele ressuscita. Mas para o judeu, a maneira de se contar o dia é diferente. Então, ele morreu numa sexta. Teve o sábado e ele ressuscitou no domingo. Então foram 3 dias. Mas até nisso, né? Existem pessoas que ficam procurando, sabe, motivos para descredibilizar a Bíblia. E eles não vão conseguir, né? Porque se estudarem de fato os fatos, eles vão ver que a Bíblia sempre traz a verdade. A Bíblia é o livro, irmãos, mais estudado do mundo. Olha que coisa interessante. Existem mais evidências de que Jesus, de fato, existiu como homem, mesmo que você não creia em Jesus Deus, do que esses filósofos que estão estudados, que são tão estudados, Aristóteles, Platão, de fato existiram. Olha que coisa. Mas você vê uma cultura ocidental que acredita muito mais em Platão e Aristóteles e outros filósofos gregos do que em Jesus. Por quê? Porque é uma inclinação natural do homem rejeitar a verdade de Deus. Mas se você for estudar, você tem histórias assim tremendas que eu já falei aqui. De homens que eram ateus e que fizeram um esforço imenso para provar que Cristo não existia, que os seus ensinos foram deturpados, e eles se converteram nesse processo, porque não conseguiram provar isso. Muito pelo contrário, foram convencidos pelo próprio ensino que eles estavam querendo usar o contrário. Então aqui, continuando agora, irmãos, no versículo 22. É verdade também que algumas mulheres, ou seja, esses homens, eles saíram de Jerusalém depois desse evento que a gente viu. As mulheres de manhã, logo cedo, viram Jesus ressuscitado. É verdade que também algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, a gente sabe que foi Pedro e João, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas
não ouviram. Perceba, todas as evidências ali, mas eles não acreditavam. Existiu na igreja um homem, né, que Deus usou muito, chamado Agostinho de Hipona. E as pessoas ficavam muito admiradas como Deus usava ele, a maneira como ele pregava, e seus ensinos são usados até hoje, né, na igreja. E uma vez uma pessoa perguntou para ele: mas Agostinho, como você faz para convencer uma pessoa a acreditar em Deus? Ele disse: eu não faço. Porque quem não acredita em Deus, nenhum argumento será suficiente. E quem acredita em Deus, nenhum argumento é necessário. Então a gente não está aqui, irmãos, tentando convencer as pessoas a pensarem como nós. Quem faz isso são as seitas. Nós estamos pregando o Evangelho. Quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E o homem, a mulher, uma vez convencidos do pecado, da justiça e do juízo, vai ser perceptível na vida desses que eles foram alcançados pelos frutos que a vida destes produzirão. Porque perguntaram também, vocês falam tanto que a gente não tem como mensurar se uma pessoa foi alcançada ou não, porque ela disse porque ela foi batizada. Então como é que a gente sabe que uma pessoa é salva? Pela vida que ela vive. Os frutos não são a prática de rituais, mas os frutos que determinam se uma pessoa foi alcançada ou não. Voltando agora para o nosso texto. Versículo 25. Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração. Eu acho, sabe, irmãos, maravilhoso. É algo assim que a gente tem que parar e pensar. Por isso que eu nem sei se vou terminar hoje. Eu disse que ia ser 2 dias, né? Eu espero que sejam 3 a exposição. Porque você já imaginou você encontrar um desconhecido no meio do caminho e ele dizer isso aqui para você? Você continuaria andando com essa pessoa? A gente parece que a gente é feito de porcelana. E o pastor que tem que falar coisas duras, quando fala, a gente fica jururu. Imagine um desconhecido. E eles já haviam falado, assim com Jesus: você não sabe o que aconteceu? Você estava onde? Aí Jesus fala isso aqui para eles, ó: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Sabe, é mais ou menos, só que aqui é pior porque esses homens são judeus, e os judeus eram extremamente orgulhosos da sua religião. Mas Jesus teve um diálogo com a Ciro Fenícia, vocês todos sabem disso. A filha dela sofria muito. Ela vai até Jesus pedindo que a filha seja curada. Jesus diz: é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, falando justamente da eleição e dos povos que não haviam sido ainda, né, alcançados cronologicamente pela graça. A graça os alcançaria depois. A mulher não se sente ofendida. Qual é a resposta dela? Sou uma cachorrinha, sou mesmo. Mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos filhos. Olhe como a humildade é benéfica para a alma de um cristão. E como o orgulho é prejudicial. Mas por mais que a gente saiba disso, ou coisa difícil é vencer nosso orgulho. Todo dia ele acorda do nosso lado dizendo: sebo crente, sebo da palavra, verdadeiro evangelho. Quem está dizendo isso não é Deus não, é o cão. Para você ficar bem orgulhoso e se perder
naquilo que deveria ser sua característica, a humildade. Então, olha que coisa bonita. O que esses homens vão ter essa experiência maravilhosa com Jesus? Porque por mais que eles estivessem enganados em relação ao que eles estavam acreditando, mas os requisitos essenciais para a plantação da verdadeira semente, que é a palavra de Deus, estavam lá. A humildade. A predisposição a acreditar na verdade, mesmo que ela doa. Então, quando você tem essa predisposição, que não vem de nós, é um dom de Deus, humildade e a predisposição de acreditar. Eu não sei toda a verdade. E então, quando essa verdade que eu não sei me é apresentada pelo Senhor, nas suas diversas formas de me apresentar, mas a principal delas é a pregação. Por mais que essas verdades contradigam tudo que eu acreditava, tragam uma mudança enorme à minha vida, eu aceito elas. Eu não tenho nenhum problema de mudar todo o meu pensamento, uma vez que o pensamento do Senhor me é apresentado. Então, essa é a predisposição do cristão. Por isso que, mesmo equivocado o cristão, irmãos, Jesus vai lá e ensina a verdade, porque é uma predisposição deles ouvirem. Foi o que Jesus disse da característica das suas ovelhas. Elas ouvem a minha voz e me seguem, mas não é só isso. Porque tem uma outra voz também. Qual é a voz? A voz do estranho. E as ovelhas do Senhor seguem o estranho? Não. De maneira nenhuma seguirão o estranho. Só segue o seu pastor. Caso o nosso pastor é Cristo, fala conosco pela sua palavra. Versículo 25. Jesus repreende esses homens. E eles não se sentem ofendidos. É muito bonito isso. Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Mais uma vez lembrando, é um desconhecido desses homens que está falando isso. E eles ficam assim, ó. Piu. É verdade. Versículo 26. Agora Jesus vai pregar para eles. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entregasse na sua glória, e entrasse na sua glória, e começando por Moisés. Olha que coisa, por Moisés. Ele começa por Gênesis. Quando fala que começa por Moisés, às vezes a gente tem a ideia de que ele começou por volta do ano 1440, né? Que é a época que Moisés vai lá libertar o povo do Egito. Não, quando fala que começou por Moisés, é em relação aos livros que Moisés escreveu. Os livros que são atribuídos a Moisés, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, essa é a ideia. Jesus vai desde Êxodo, desde Gênesis, mostrando para aqueles homens como Deus havia separado um povo, como Deus havia feito alianças com o seu povo, e essas alianças têm momentos assim, bem específicos, como a aliança que o Senhor fez com Noé, como a aliança que o Senhor fez com Abraão, como a aliança que o Senhor fez com Moisés, como a aliança que o Senhor fez com Davi. Então, momentos específicos. E a gente vê isso, inclusive, na linhagem de Jesus, no Evangelho de Lucas, lá no começo. Então, porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Era dessa forma. Isaías 53 diz isso. Que era necessário que ele fosse moído, mas ele se alegraria com o fruto do seu sofrimento. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas. É importante que você e eu entendamos que é preciso que eu e você conheçamos toda a Bíblia. Eu não entendo muito o posicionamento de alguns cristãos. Tem um grupo, inclusive, que distribui pequenos Novos Testamentos em hotéis, né, em locais assim, de grande circulação, Novos Testamentos, e bota, eu acho que o livro de Provérbios e Salmos junto. Um negócio pequenininho assim, azulzinho, né?
recebi um desses, mas não tenho mais. Mas essa ideia é muito equivocada, irmão. Porque, assim, é preciso que a gente conheça os 66 livros. Eu posso me satisfazer com essa uma parte da verdade. Quando a gente vê o apóstolo João tendo aquela revelação do livro que é selado por dentro e por fora, qual é a reação dele? Ele chora. Porque o anjo diz, ninguém é digno de abrir o livro. Aí ele fica, meu Deus, eu não vou saber qual é a vontade de Deus. Aí vem Jesus e abre, e revela. Então um cristão verdadeiro, ele quer conhecer a revelação do Senhor. A gente vê Cristo, irmãos, desde e no princípio criou Deus, até Maranata, ora vem, Senhor Jesus. De Gênesis a Apocalipse. Inclusive, irmãos, se a gente for fazer, como já foi feito aqui, no estudo sério do livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, né? Se você não conhecer Gênesis, você vai ter muita dificuldade de compreender corretamente o Apocalipse. Como o Evangelho. No Evangelho você vai ver inúmeros livros do Antigo Testamento sendo citados. Mas como você compreenderá essas citações se você não entender o contexto que elas foram citadas? Toda a Bíblia. Você tem que conhecer toda a Bíblia. Não é só o Novo Testamento, é toda a Bíblia. Pastor, mas o Antigo Testamento é uma coisa difícil, né? Tem, meu filho. Mas se você tiver Cristo como sua lente, fica mais fácil. Vou dar um exemplo. Quem não gosta muito de sacrifício de animal, né? Vai ter problema com o livro de Levítico. Porque é um livro que mata muito bicho. Deus institui, né, o sacrifício de animais como forma de adoração. Para mostrar o quê? É um paradigma para quê? É uma tipologia do quê? Do sacrifício de Cristo. Então, quando você entende isso, aqueles sacrifícios eles se tornam muito mais compreensíveis. E aí você lê o livro de Levítico, rapaz, agora faz sentido. É verdade, esse cordeiro aqui é desse jeito, é assim que fez com Jesus. Aí o sacerdote, é assim que tem que se purificar. É assim que o povo de Deus tem que ser purificado. Porque o santo tem que ser santificado mais ainda. É a palavra que santifica a gente. É assim, é assim. Aí você lê Êxodo e vê aquela guerra. Meu Deus, é isso mesmo, nossa batalha não é contra carne e sangue. Principados, potestades, hostes espirituais do mal nos cercam, assim como o povo de Deus era cercado por povos estrangeiros inimigos o tempo todo. Você compreende. Você olha para o livro de Lamentações, como a gente está estudando, e você compreende, meu Deus, é isso, o juízo começa pela casa de Deus. Porque é quem mais é dado, mais é cobrado. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Não é porque uma coisa é difícil de entender, eu vou passar por ela. A gente tem uma forte tendência a querer sempre tudo fácil. Tudo mastigadinho. A gente não quer se esforçar. Mas o verbo é esforçai-vos por entrar pela porta estreita. No livro de Jeremias é dito: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando você vê uma quantidade imensa de crentes que tem um conhecimento assim tão superficial da Bíblia, e o pior, se satisfazem com esse conhecimento superficial, é assustador. Por quê? Pastor, eu tenho minhas limitações, eu nunca fui uma pessoa de muito estudo. O apóstolo Pedro também não. E você já viu o sermão dele? Ele era pescador. Segundo a tradição, semi-analfabeto. Alguns dizem até analfabeto completo. Então,
Não tem desculpa, irmãos. A questão é que a gente não quer investir, por isso que eu não gosto da palavra gastar. A gente não quer investir o nosso tempo conhecendo as coisas de Deus, porque a gente quer gerenciar o nosso tempo investindo ele em coisas que nos dê retornos mais imediatos. Mas o melhor investimento que a gente pode fazer é o conhecimento de Deus. Nada vai gerar para a nossa vida mais alegria, mais paz, mais convicção da salvação, mais certeza em relação às promessas do Senhor, do que nos entregar deliciosamente a estudar a palavra do Senhor. Já vou concluir, viu, irmãos? Eu não vou expor o texto todo por conta do tempo. Honestos e tardos de coração, porventura não convinha que Cristo padecesse, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E aqui também a gente vê como Jesus estipulou que é por meio da pregação expositiva que a igreja é edificada. Mas eu não sei vocês, eu frequentei igrejas onde o verdadeiro evangelho nunca foi pregado, infelizmente. E quase que uma unanimidade, quase que coisa comum nessas igrejas é os pregadores e até pregadoras falavam uma série de coisas, até coisas assim de cunho filosófico e psicológico, usando dessas ciências, filosofia, psicologia, e no final eles diziam a seguinte frase: para não ficar em minhas palavras, vamos abrir o versículo tal. Ou seja, a pessoa ficou lá 50 minutos falando um monte de abobrinha. E depois disse um versículo bíblico solto. E isso foi o culto de domingo. De pessoas que só vão ter culto, muitas vezes, no próximo domingo. Você acha que uma igreja dessa se sustenta, irmão? Que conhecimento espiritual essa igreja pode ter? Como foi que o eunuco respondeu a Filipe? Como eu posso entender se ninguém me ensina? Esse é o sentimento de alguns cristãos da nossa era. Eles vão para determinadas igrejas e eles nunca vão ser ensinados em relação a isso que vocês estão aprendendo hoje. Por quê? Porque as pessoas estão muito mais preocupadas em usar o culto de domingo para defender um posicionamento político, para influenciar as pessoas a ganharem dinheiro, do que para mostrar a verdade de Deus nas Escrituras para as pessoas que buscam a Deus na igreja. Então é perigoso, irmãos. É preciso que a gente se dedique. É preciso que a gente pregue a palavra. Qual foi o alerta do apóstolo Paulo para o jovem pastor Timóteo? Prega a palavra. Quer seja oportuno, quer não. Repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque chegará um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Imagina, isso há 1900 e tantos anos atrás. Imagine nos nossos dias. Como essa verdade pode ser facilmente visualizada por uma pessoa que tem um mínimo de discernimento espiritual. Versículo 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. O seu melhor amigo ou amiga tem que ser uma pessoa que te aproxima de Cristo. É inadmissível ouvir pessoas que dizem que os seus melhores amigos e amigas são descrentes. Como você pode andar tão junto de uma pessoa que te afasta de Cristo o tempo todo? Tem gente que ainda defende esse posicionamento.
E olha que coisa maravilhosa. Jesus pregou para esses homens há algum tempo. Né? Essa viagem era uma viagem que durava cerca de quase 3 horas de caminhada. E Jesus começou essa exposição repreendendo eles severamente, mas eles gostaram. Como o crente gosta de ouvir uma pregação bíblica. O apóstolo Paulo, vocês acham que eu prego demais? O apóstolo Paulo uma vez começou uma pregação, meu filho, num dia, varou a madrugada. E ele estava num prédio alto. Um irmão foi para a janela. Ainda bem que a janela daqui é baixa e tem grade. Graças a Deus. Mas no prédio que ele estava não era assim não. O irmão estava encostado na janela, o cochilo foi mais forte, o irmão caiu, morreu. Obrigado, Senhor. Aí Paulo parou a pregação, orou, ressuscitou o irmão, o pessoal deu uma ajudada no irmão lá. E aí continuou a pregação. Esse povo é doido. Porque eles gostam, sabe, de conhecer aquilo que eles professam. Mas a gente tem vivido dias assim estranhos, onde parece que se um pastor passar de determinado horário, ele está prejudicando. Cuidado, irmãos. A palavra de Deus, ela tem que ter sempre prioridade nas nossas vidas. Ela vai trazer sempre a edificação que a gente precisa para enfrentar o dia a dia que a gente vai enfrentar. Quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. É bonito isso de Jesus, porque Jesus está ensinando algumas coisas. Uma delas é: a obra não para. Eu e você. Eu disse isso aqui há alguns dias. Provavelmente algumas pessoas se ofenderam. Vou dizer de novo. Não é porque X ou Y saiu da igreja que a igreja vai parar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. É Deus quem envia ceifeiros para a sua seara. A gente se entristece muito com os irmãos que se esfriam e saem. Mas a gente tem que ter responsabilidade com irmãos que ainda não são irmãos hoje, mas que amanhã serão. Pelos olhos da fé, a gente vê pessoas assim, que hoje ainda não conhecem o Senhor, mas que por meio da pregação, por meio da porta que está aberta, que ninguém pode fechar, conhecerão, crerão e serão salvos. A nossa responsabilidade é essa: não deixar com que nada paralise a nossa dedicação para com a obra do Senhor. Dependente das inúmeras decepções que a gente vai ter, e vamos ter. Frustrações, vamos ter. Mas o nosso foco é no Senhor, que nunca nos decepciona e nunca nos frustra. E Jesus dá esse exemplo. Ele ainda ia andar mais. Mas a segunda coisa que Jesus nos ensina é como ele gosta de ser convidado por nós. Você já convidou Jesus para passar um tempo na sua casa? Não, pastor, ficou meio sem graça, a casa está meio desarrumada. Jesus não liga para essas coisas. O que agrada a ele é um coração contrito e quebrantado. Então, esses homens, eles começam a insistir para que Jesus ficasse com eles. Por quê? Porque eles estavam vendo ali em Jesus, o olho não tinha sido aberto, mas era como se Jesus fosse um pastor, um pregador para eles. Que estava falando para eles coisas que estavam aquecendo o coração deles, que haviam se esfriado. E eles estavam se alegrando de novo com as promessas que eles haviam se esquecido. Eles sabiam aquilo que Jesus estava pregando para eles, mas eles haviam se esquecido por meio da incredulidade. E aí quando aquele coração está aquecido, não vai não, agora tá bom. Chama um pouco com a gente. Não é tão maravilhoso, mano? Fica conosco, porque é tarde, um dia já declina. E entrou para ficar com eles. Jesus não rejeita convite. Uma das coisas que deixavam os fariseus assim impactados é que, ao mesmo tempo que Jesus ia na casa de um publicano, como Mateus, que ofereceu um jantar para Jesus,
No mesmo dia que Jesus chama Mateus, né? E diz, levanta, segue-me. Mateus ofereceu um jantar para Jesus, chamou vários amigos, conhecidos, né? E Jesus entra também para jantar na casa de um falso crente chamado Simão, fariseu. Ele entra na casa dos dois. Convidou? Ele vai. Mas ele sabe quem é quem. Por isso vale a pena, irmãos, convidar Jesus para a nossa casa. Mas muitas vezes a gente não convida, por quê? Por conta dos pecados escondidos no quarto. Ou como nos Estados Unidos existe, né, uma formatação nas casas. Né? As casas elas têm normalmente um lugar que chama sótão. O pessoal bota as coisas que não usa mais lá em cima assim, e elas são construídas um pouco alto e tem também a parte de baixo, né? As pessoas usam. Então, às vezes a gente esconde pecados nesses lugares, no sótão, ou no subterrâneo da casa, e a gente sabe que se Jesus entrar, ele vai perceber que temos pecados escondidos, e por amor ele vai nos exaltar, e aí a gente não quer. A gente não quer estar tão perto de Jesus a esse ponto. Aí a gente fica acompanhando Jesus de longe. Por isso que as pessoas se sentem tão à vontade em mega igrejas. Você já foi numa mega igreja? Eu já. Quando eu falo mega igreja, são igrejas grandes. Assim. Você senta num banco, a pessoa que senta do seu lado você nem conhece. E aí você senta lá, o pastor faz um show, é tudo pirotécnico, né? As bandas assim são magníficas, assim, instrumentos assim, caríssimos, microfones caríssimos, tem até jogo de luzes, né? Algumas delas. E aí a pessoa se sente assim meio que hipnotizada por aquele ambiente que é feito para ela, para enganá-la, né? E aí ela tá lá, e o pastor tá lá falando, vai pedir dinheiro e você vai dar. E você gostou. E aí você sai. Você não falou com nenhum irmão. Você não sabe nada do pastor que pregou. Nem se ele é pastor. Nem se ele foi chamado para isso. E aí você vai ficar 3, 4, 5, 30 anos em um ambiente assim. Onde a pessoa está lá numa igreja que nunca foi aconselhada pelo pastor em nenhum momento da sua vida. Nunca formou um conjunto de amizades com os irmãos que congregam lá, muito pelo contrário. Mas assim, é nessas igrejas que a maioria se sente à vontade, porque você entra lá com pecado até o último fio do cabelo. Todo domingo você chega lá mais pecador do que o domingo anterior, sem nenhum compromisso com o Senhor Jesus, sem nenhum compromisso com santidade, mas ninguém sabe. E aí você se sente confortável, porque ninguém sabe, ninguém vai te exortar. Ninguém vai mostrar o seu pecado para que você se arrependa. Isso é tão confortável para tantos irmãos que amam essa estrutura religiosa. Mas Jesus reprovou. Ele disse que a verdadeira igreja ela não pode ser assim tão ampla, porque os pastores têm que cuidar pessoalmente. Os irmãos mais maduros têm essa responsabilidade, essa corresponsabilidade como pastor com a liderança, de cuidar dos mais novos. De maneira que nós possamos estar nos admoestando constantemente ao amor e às boas obras. Não há nenhum sentimento de irresponsabilidade, muito pelo contrário. Há em nós um sentimento de muita responsabilidade de uns para com os outros. Principalmente com o Senhor. E demonstramos esse nosso amor para com o Senhor, cuidando uns dos outros. Então, aqui, Jesus fica com eles. E aconteceu, versículo 30. Eu acho que vai dar para concluir. Eu já vou aproveitar esse momento final aqui para ser uma preparação para a nossa ceia, né? Jesus vai se revelar para eles justamente num momento que eles se lembram da ceia.
E aconteceu que quando estavam à mesa, tomaram ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. E eles estão se lembrando do que aconteceu na quinta-feira à noite, do que a gente faz aqui todo domingo de manhã. A gente pega o pão e o cálice. Os irmãos que vão ajudar nessa tarefa já são convidados a fazê-lo. E por que isso? Porque Jesus já havia dito, muito antes até da quinta-feira, da Santa Ceia, ele diz: olha, aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo no meu ministério. E por que Jesus institui esse momento? Porque esses elementos, o vinho todos nós sabemos, né? Simboliza o sangue de Jesus, o pão do seu corpo sacrificial, que nos substitui na cruz. O sangue é o que sela o pacto. Como na Páscoa dos judeus foi o sangue do animal, no caso o cordeiro, que foi aspergido nos umbrais da porta e que protegia aqueles que estavam dentro dessas casas. Mas não só o sangue, eles também foram chamados a comer o cordeiro entre eles. E a referência aqui é uma referência muito prática, irmãos. A gente às vezes gosta de espiritualizar coisas que são simples. E Deus nos apresenta de forma simples, justamente porque é necessário que nessa simplicidade a gente venha glorificar o Senhor. No momento em que esses dois elementos, cálice, o vinho e um pedaço de pão, são ingeridos pelos participantes da ceia, esse memorial nos mostra que Cristo, ele não está mais fora, ele está dentro de nós. Ele agora faz parte de nós. No momento do seu sacrifício, ele entrou na nossa vida. E não só na nossa vida, ele entrou no nosso ser, nos fazendo um novo ser, uma nova criatura. Por meio do seu sangue, nós somos uma nova criatura. E a ceia nos lembra isso. Cristo em nós, a esperança da glória. Por isso que é tão importante. Por isso que o apóstolo Paulo repreende os coríntios, dizendo: como vocês podem dizer que Cristo está em vocês se vocês estão maltratando uns aos outros? Vocês que são irmãos não estão cuidando uns dos outros como deveriam. Não façam isso, Cristo está em vocês. Todos vocês que são cristãos. Então aqui, no versículo 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, obrigado, meu filho. Quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. É muito bonito, porque o autor cristão mais conhecido na história da igreja, o livro mais lido do mundo depois da Bíblia, O Peregrino de Jambalha, ele inicia a caminhada cristã ainda com os seus fardos, pesados fardos que ele carregava nas costas. E é somente quando ele se depara com Cristo no Gólgota que ele tem o livramento dos seus fardos. Eles caem automaticamente das suas costas. Ele carregou aqueles fardos por tanto tempo, até que ele viu que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. É a mesma coisa quando a gente ceia. A gente chegou aqui hoje, todo mundo, começar de mim, com uma plena convicção de que somos pecadores. Pecadores arrependidos, de maneira de deixar bem claro. Mas pecadores. Durante toda essa semana, nós que estudamos a Bíblia, fomos exortados, seja por meio da pregação, seja por meio da leitura particular, da oração em secreto,
somos exortados constantemente ao processo progressivo da santificação, sem a qual ninguém jamais verá o Senhor. Então a gente chega nesse momento preparado pelo próprio Senhor Jesus, onde esses dois elementos tão simples são um memorial tão poderoso na nossa vida. E aqui a gente tem essa sensação tão forte dessa promessa, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, tranquiliza o nosso coração e mente. Por que isso? Porque aquele que deu o seu próprio Filho, e aqui estão o pão e o cálice, que simbolizam o quê? O sacrifício perfeito de Cristo, no nosso lugar. Aquele que deu o seu próprio Filho, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Então é impossível um cristão ceiar, participar desse memorial sagrado, e não se sentir conectado um com o outro. Todos nós sendo um. E todos nós sendo um, uns com os outros, e um com Cristo. Aqui é só um memorial, irmãos. Esses elementos não são transformados, como dizem. Mas a gente se lembra que no momento que Cristo se oferece, Ele traz o reino de Deus para dentro de nós. Muitos procuravam o reino de Deus como algo que estivesse distante. Jesus vem e diz que o reino de Deus não está ali, nem acolá. Ele está dentro de vocês. A ceia mostra isso para a gente. É por isso que é nesse momento que Jesus faz com que os olhos daqueles homens sejam abertos. A mesma coisa acontece na nossa vida. Quando a gente está passando por momentos difíceis, quando a gente tem escolhas difíceis para fazer, o que é que vai nos ajudar? Saber que Jesus morreu por nós. O que é que nos ajuda a cumprir mandamentos que humanamente são muito difíceis de serem cumpridos, como amar o inimigo, orar pelos que nos perseguem? É saber o que Jesus fez por nós. E nós tratamos uns aos outros, não como merecemos e nem como queremos ser tratados, mas como Jesus nos trata. Por isso aqui ele abre os olhos, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. É maravilhoso isso. Por quê? Porque aqui a gente vê esse conhecimento progressivo. Eu não sei se com vocês foi assim, mas no começo da minha caminhada de fé, eu tinha várias experiências com o Senhor Jesus. Estar sentado assim, sentir, meio que uma mão me acariciando, e você chorar. Mas naquela época eu não conhecia, eu não conheço muito a Bíblia, né? Eu não acho que conheço muito a Bíblia, mas naquela época eu conhecia muito menos. E uma das coisas que eu pude perceber, não só na minha vida, mas como algo na vida de muitos cristãos que vieram antes de mim, é que à medida que a gente vai crescendo, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, esses momentos, eles vão se tornando mais raros. Porque eles são substituídos justamente pela palavra, que faz a mesma coisa com a gente. Eu não preciso mais ter a sensação de Jesus acariciando o meu cabelo, porque eu leio isso na Bíblia e eu sei que Ele está fazendo isso. Eu não preciso mais dobrar meu joelho no quarto, eu faço isso. Mas eu não preciso mais sentir uma presença espiritual no quarto para saber que minha oração foi ouvida. Aconteceu muitas vezes comigo, isso no começo da caminhada cristã. Mas eu não preciso mais disso, porque eu sei que Jesus está lá. Ele já me disse. E o apóstolo Paulo fala sobre esse assunto e diz: quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu agia como menino. Mas aí eu cresci.
e aí eu abandonei as coisas de menino. Por isso que é triste, às vezes, você vê determinadas pessoas querendo voltar, em vez de prosseguir. Mas eu queria tanto aquelas experiências do começo. Por quê? Você é mais bem-aventurado aqueles que não veem e creem. O que você acha que alegra mais o coração do Senhor Jesus? Aquele que só acredita que Ele está naquele lugar quando se arrepia, ou que lê a Bíblia e sabe que ela é verdade? Quem você acha que Jesus fica mais feliz? Conhecerão a verdade, e a verdade nos libertará. Inclusive dessa nossa necessidade de sensações, sabe? De sensações mágicas e místicas. A gente, à medida que cresce na fé, a gente não tem mais interesse nessas coisas. A palavra de Deus vai nos amadurecendo, não que a gente não acredite em milagres, não que a gente não acredite que Jesus possa fazer isso, agir nisso em momentos específicos. Mas é necessário que aquele que começou como criança cresça e amadureça, para ajudar outros que hoje são crianças na fé, edificando uns aos outros, no amor e na palavra. Então a ceia é esse descortinar dos nossos olhos. Segundo lugar, para que a gente possa ceiar e concluir hoje, a ceia nos lembra uma morte. Jesus morreu. E Ele teve uma morte de muito sofrimento. Então, até quando a gente vai ficar buscando uma vida de conforto e facilidades? Até quando a gente vai ficar sustentando uma expectativa de atalhos? De que é possível atingir o reino de Deus por um caminho mais fácil do que os cristãos que andaram antes de nós percorreram. Porque quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê como viveram os irmãos do passado. Mas aí a gente chega na nossa geração, a geração do computador, a geração da internet, a geração do celular, a geração dos antibióticos, dos analgésicos, dos antipsicóticos, dos antidepressivos. A gente vive nessa geração que nos rodeia de confortos. E para isso, essa geração diz, você vai ter que ter dinheiro para adquirir esses confortos. E nunca teve tão claro, por mais que estivesse claro em todo o tempo, mas nunca esteve tão claro como nos nossos dias. O que Jesus diz, não podeis servir a dois senhores. Porque ou você vai agradar um e desagradar o outro, ou você vai agradar o outro e desagradar aquele. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então, a gente é lembrado que o nosso Rei e o nosso Salvador é alguém que morreu numa cruz, como alguém amaldiçoado, para que eu e você pudéssemos estar reconciliados com o Pai. Por isso é importante, irmãos, que como cristãos entendamos que a humildade nada tem a ver com o fato de você fingir humildade. A humildade tem muito mais a ver com a maneira como você se enxerga como alguém pequeno, como alguém que precisa de ajuda o tempo todo, como alguém que vai ser ajudado pelos meios de graça. Deus usando uma pessoa que, do ponto de vista humano, sabe muito menos que você, para falar algo que você precisa ouvir. Deus usando, às vezes, uma pessoa que tem menos que você para te ajudar.
financeiramente é algo que você precisa fazer, constrangendo a gente. Então é preciso, irmãos, que os nossos olhos sejam abertos. Não podemos mais, como esses homens, andar com Jesus sem vê-lo, sem saber que Ele está ao nosso lado, sem saber o que Ele espera de nós. E logo depois, se Deus permitir, amanhã a gente continua, logo depois, esses homens que disseram que já estava tarde, que já estavam querendo, porque naquela época a estalagem era uma mistura, né, de restaurante com hotel. Então eles iam comer ali e dormir para continuar a jornada no outro dia. Eles agora, naquela mesma hora, saem correndo igual loucos para contar aos outros que eles eram os mesmos de Jesus. É a gente. Se Jesus mandar você acordar às 5 da manhã para pregar para alguém, meu filho, é bênção. Sabe, se você tiver que dormir tarde, porque algum irmão está com uma crise de fé e precisa que você converse com ele pelo WhatsApp, às vezes o irmão manda um áudio de 15 minutos e você fica assim, é mesmo? O irmão não podia ter digitado algumas palavras para facilitar, né? E aí você tem que ouvir os 15 minutos para nos últimos 30 segundos da mensagem você entender o que ele queria dizer. Mas é preciso, irmãos. Porque se aquele irmão mandou aquele áudio, é porque ele estava passando por um momento que ele precisava de Jesus na vida dele. E nós somos um pedacinho de Jesus na vida dos outros. Por isso que a gente está comendo do mesmo pão e bebendo do mesmo cálice. Por isso que há o pré-requisito para aqueles que ceiam e sejam batizados, que tenham professado a mesma fé. Porque aqui é uma testificação daquilo que já professamos no batismo. Então, tomamos hoje o pão e o cálice e nos lembramos. Jesus Cristo morreu por nós, mas a sua morte não foi em vão. Temos sido edificados e cremos que os nossos olhos têm sido abertos. E oramos para que os nossos olhos sejam mais e mais preparados para discernir as coisas de Deus. Que o Senhor Jesus nos ajude a amar o que Ele ama, a rejeitar o que Ele rejeita. E que nesse processo a gente se encontre com a verdadeira felicidade. Isso é possível na vida daqueles que têm a Deus como seu Senhor. Tomamos e bebamos para a glória de Deus. Amado Deus, eterno Pai, Rei da glória, Senhor de todo o universo,